E aí, pessoal da Escola Estadual Santos Dumont, bora mergulhar de cabeça nos dados para a gente entender a energia incrível que a gente está gerando bem aqui no quintal de casa. Olha, quem estuda ou trabalha aqui com certeza já viu esses painéis solares, né? Mas a grande questão é, o que eles fazem de verdade? Qual é o impacto real disso tudo no nosso dia a dia? Pois é, a resposta, adianto logo, é bem maior do que a gente imagina. E para a gente começar a entender esse impacto todo, vou deixar uma pulga atrás da orelha, um enigma. O que será que a nossa escola e 47 árvores adultas têm em comum? Pensa aí, guarda essa pergunta porque a resposta, olha, é de cair o queixo. Mas beleza, antes da gente falar dos frutos, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Entender como essa semente foi plantada. Porque essa história toda não começou do nada, não. Ela é resultado de uma iniciativa, gigante. Então, a base de tudo, a origem, é o projeto Escolas Solares. Foi esse projeto que olhou para a nossa escola e falou, é aqui. E foi assim que a gente foi escolhido para fazer parte de uma verdadeira transformação energética, trazendo essa tecnologia super avançada para a nossa rotina. E claro, uma transformação desse tamanho não acontece sozinha. Ela só foi possível por causa de uma parceria, sabe? Uma parceria estratégica mesmo. De um lado, o pessoal do Senai RN, que manja tudo da parte técnica, e do outro, a gente, a nossa escola abrindo as portas e o coração para a inovação. Exatamente como está no relatório. Foi o Senai que plantou a semente, sabe? Eles trouxeram os equipamentos, deram aquele empurrão inicial, só que a gente sabe, né? Uma semente, por melhor que seja, precisa de cuidado para crescer forte. E foi aí que a nossa escola entrou com tudo. A gente não só recebeu o projeto de braços abertos, a gente abraçou a causa e fez a coisa acontecer. Fizemos crescer. A gente, literalmente, começou a regar essa semente. E a maior prova disso tudo, a gente criou o nosso próprio laboratório para cuidar e expandir essa iniciativa. É aqui, gente, que a mágica acontece de verdade. Foi assim que nasceu o Lab Feras. Mas afinal, o que é o Lab Feras? Bom, o nome já diz muito, né? É o nosso laboratório de física, energias, robótica, automação e sustentabilidade. É a prova concreta, o lugar onde o compromisso da nossa escola com um futuro mais tecnológico e sustentável vira realidade. Ok, então, a semente foi plantada, foi regada, cresceu e agora? Agora é a melhor parte, a hora de colher os frutos. E os nossos frutos, nesse caso, vêm em forma de números. Números que mostram, sem tirar nem pôr, o tamanho do nosso impacto. Bora ver os dados consolidados de 2025. Então, se prepara. Primeiro número de impacto, mais de 1 tonelada. Exatamente, 1.031 quilos de dióxido de carbono que a gente impediu de ir para a atmosfera, tudo graças à nossa usina solar. Para ter uma ideia, isso é tipo o peso de um carro popular inteiro que a gente tirou de poluição do ar. E agora, lembra daquele enigma lá do comecinho? O que a nossa escola e 47 árvores têm em comum? Tá aqui a resposta. Trabalho. O que a gente gera de energia limpa é a mesma coisa, o mesmo esforço que um pequeno bosque com 47 árvores adultas faz para limpar o ar durante um ano inteirinho. Incrível, né? E para a gente ter uma outra noção de distância, de tamanho, toda essa poluição que a gente evitou é a mesma que um carro a gasolina soltaria numa viagem de Parnamirim até Porto Alegre e de volta. A gente, na prática, cruzou o Brasil de ponta a ponta, só que de um jeito totalmente limpo. Beleza, os números são realmente impressionantes, não dá para negar. Mas a pergunta que fica é, o que eles significam na prática? Para a gente entender de verdade a nossa maior conquista até agora, a gente precisa falar rapidinho de uma coisa chamada ciclos de carbono. É bem simples, na verdade. Pensa assim, combustíveis, como gasolina, liberam carbono que estava guardado debaixo da terra há milhões de anos. Ele sobe e fica lá, acumulando na atmosfera. Já o etanol é diferente, ele vem da cana-de-açúcar. E a cana, para crescer, puxa carbono do ar. Então, o carbono que o carro a etanol solta é tipo reciclado pela próxima plantação. É o que a gente chama de ciclo fechado. E acredite, isso muda tudo. E agora sim, vamos para o número que, para mim, é o mais impactante de todos. Se liga, 22.911 quilômetros. O que será que uma distância tão gigante assim pode representar? Então, essa distância toda é o que um carro movido a etanol roda em média durante um ano inteiro. Sabe, aquele uso normal do dia a dia, ir para o trabalho, levar na escola, passear no fim de semana, dá mais ou menos uns 63 quilômetros por dia. Agora vem o ponto principal. Imagina só esse carro rodando o ano inteiro sem adicionar um único grama de poluição nova na atmosfera. Parece coisa de filme de ficção, né? Meio impossível, mas não é. É porque
a nossa usina solar aqui na Escola Santos Dumont compensou tudo isso. A energia limpa que a gente gerou foi o suficiente para zerar, para anular toda a emissão desse carro durante um ano inteiro. É como se a gente desse para alguém da nossa comunidade uma licença para dirigir limpo por 365 dias. É sensacional. E por que isso tudo que a gente está fazendo aqui na escola é tão importante, ainda mais agora? Simples, porque o nosso impacto não é uma ilha. Ele está totalmente conectado com o que está acontecendo no Brasil inteiro. Olha o cenário. O Brasil está passando por secas muito fortes. Com os reservatórios das hidrelétricas mais baixos, o país tem que ligar mais usinas termoelétricas, que poluem muito, mas muito mesmo. E o que isso significa para a gente? Significa que hoje, cada pinguinho de energia solar que a nossa escola gera evita 5 vezes mais poluição do que evitaria uns 20 anos atrás. O nosso impacto, gente, se multiplicou. E é legal saber que o que a gente faz aqui não é só uma coisa nossa, isolada. A gente está jogando no time do futuro, sabe? Alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente está contribuindo para a educação de qualidade, para a energia limpa, para a inovação e, claro, para a luta mundial contra a mudança do clima. Vamos olhar de novo para essa imagem lá do começo. Depois de tudo isso, o que ela representa? Para mim, ela mostra que a Escola Santos Dumont é muito mais do que um lugar de aprendizado. É um lugar de ação. A gente não só aprende sobre o futuro, a gente está aqui todo dia construindo ele. Isso aqui é a teoria virando prática, na nossa frente. E para a gente fechar com chave de ouro, tem uma frase que resume perfeitamente tudo isso. A educação pública, aqui na nossa escola, não fica só no discurso sobre sustentabilidade. Ela pratica. E os resultados? Bom, os resultados a gente pode medir, pode ver e pode com certeza se orgulhar muito. Essa, gente, é a energia da nossa escola.